A recessão da economia em 2023, o próximo ano, que faltam apenas 45 dias para se iniciar, promete muita emoção, não apenas Estados Unidos e Europa, como você já deve estar vendo aí no noticiário, mas principalmente em terras brasileiras. E hoje no nosso bate-papo a gente vai conversar sobre as expectativas para a economia americana, europeia e, é claro, a brasileira para 2023, e posso já te adiantar de cara que não são as melhores. A zona do euro entra em recessão no final deste ano, diz Bruxelas. Bruxelas é a sede onde fica localizado todo o aparato governamental e burocrático da União Europeia. O Paolo Gentiloni, que é o responsável pela economia da União Europeia, disse, abre aspas, a situação econômica se deteriorou acentuadamente e estamos caminhando para 2 trimestres, ou seja, 6 meses seguidos de contração econômica. E ele prosseguiu explicando o motivo disso daí. Um dos principais deles, é claro, tem vários outros, mas a União Europeia está entre as economias avançadas mais expostas à inflação, a preços altos. A crise energética está corroendo o poder de compra das famílias e pesando sobre a produção. Se você me acompanha aqui no canal, isso daqui que ele está falando agora, no meio de novembro de 2022, não é novidade porque você está vendo eu falar desde junho, julho, agosto, setembro, o problema que a Europa está enfrentando devido à crise energética. O que me deixa mais chocado é que eu vi um monte de gente falar que nada daquilo era verdade, que era tudo fake news, estavam criando teoria da conspiração. Agora não há mais dúvidas. Quando o próprio cara da União Europeia está admitindo aquilo que nós aqui já sabíamos faz tempo. Então, apesar de eu trazer um monte de informação, olha, a situação está muito complicada na questão energética na Europa, está aqui a prova A, B, C, D. Eu vi um monte de comentário dizendo, não é verdade, isso daí é fake news. Nos Estados Unidos, nós tivemos uma recente entrevista do Jeff Bezos. Evite grandes compras como TVs. O Jeff Bezos não quer mais que a gente assista a televisão. Não, não é por esse caminho. Ele quer que as pessoas evitem compras grandes, como, por exemplo, TVs ou carros novos ou eletrodomésticos muito caros. Enfim, aquelas compras que o cara acaba gastando bastante. E por quê que ele deu essa dica? Porque na visão dele tem uma probabilidade bem grande das condições econômicas piorarem bastante na América. E isso torna prudente que o investidor ou com o consumidor ou que aquela família economize mais dinheiro e evite essas compras que ele acabou de mencionar. Inclusive, já que a gente está falando de Jeff Bezos, o New York Times, agora há pouco também, dia 14 de novembro, falou que a empresa do Jeff Bezos está planejando reduzir a sua força de trabalho, demitindo nada mais, nada menos que 10.000 trabalhadores de uma só vez. Essa seria a maior redução na história da empresa. Então, o discurso do Jeff Bezos para a CNN é muito convergente, acaba dando match com o que a própria empresa dele vem fazendo. O Jeff Bezos falou, olha pessoal, estou vendo que vai realmente ficar complicado, vai ter recessão, guardem dinheiro. E ao mesmo tempo a empresa dele está demitindo os funcionários. Então os discursos realmente estão alinhados aqui, né? Mas qual que é a chance de recessão nos Estados Unidos? Bom, a Bloomberg, ela utiliza um modelo que daqui a pouco eu vou mostrar para você, que coloca ali taxa de juros, inflação, crescimento econômico, e a previsão, segundo esse modelo da Bloomberg, para recessão nos Estados Unidos, dentro dos próximos 12 meses, atingiu 100%. Esse modelo utilizado pela Bloomberg compila 13 indicadores macroeconômicos e financeiros para avaliar as chances de uma recessão. Agora que a gente já viu Estados Unidos, que a gente já viu Europa, é claro, a gente vai ver o Brasil. Qual que é a maior preocupação para o ano de 2023 no Brasil? Primeiro, vale lembrar que a gente está num contexto globalizado. A economia brasileira não é uma ilha isolada do mundo. Então, o que acontece na Europa e o que acontece nos Estados Unidos, obviamente, repercute no Brasil. Só que, deixando de lado tudo isso que você acabou de ver, de Europa e Estados Unidos, uma situação não muito promissora, a gente soma os nossos próprios problemas internos
que, na minha opinião, disparado, aquilo que mais preocupa aqui para 2023 são os gastos públicos. Até vou explicar para você entender. Antes das eleições, já tinha sido aprovado pelo Congresso tal quanto que o Brasil iria gastar no ano que vem. Em agosto, tinha sido decidido que a proposta de 2023 previa déficit de 63,7 bilhões para as contas do governo federal. Ou seja, pessoal, os políticos de Brasília falaram: o Brasil em 2023 está projetado para arrecadar isso daqui, mas vai gastar isso daqui. Ou seja, um déficit aí de mais de 63 bilhões de reais. Pois bem, mas isso foi em agosto, porque daí nós tivemos setembro, outubro, passou as eleições, primeiro turno, segundo turno, e aí tivemos o anúncio de que haverá um novo governo. E aí começaram os novos cálculos para saber o quanto que se estima de déficit para 2023. E olha só, déficit primário em 2023 pode chegar a 400 bilhões de reais com os gastos e promessas eleitorais que acabaram sendo feitas, se elas realmente se concretizaram. Essa estimativa foi realizada aqui, ó, dia 5 de novembro, então foi bem depois lá daquele primeiro orçamento. Mas o Brasil não tem um teto de gastos? Tem um teto de gastos, mas como tudo no Brasil, tudo é maleável. Tudo você pode contornar e o teto de gastos é mais um deles. E o relator do orçamento de 2023 defende que as medidas da PEC da transição sejam permanentes. Então para pensar. Proposta de emenda constitucional, que é o nome de PEC, de transição. O que você pensa quando pensa em transição? Algo temporário, algo provisório. E ele já quer que esse algo provisório se torne permanente. A gente está falando do relator do orçamento para 2023. É o que eu falo para você. No Brasil, tudo tem um jeitinho. Mas o que está em jogo nessa PEC da transição? Bom, eu separei aqui para você os principais pontos. Agora, de imediato, dia 15 de novembro, quarta-feira, eles vão decidir, enfim, se vai ser aprovado uma proposta de licença para gastar 175 bilhões além do teto de gastos já no ano que vem. Quais são os principais gastos ali dentro? O pagamento do Auxílio Brasil, que inclusive vai se chamar novamente Bolsa Família, no valor de R$ 600 a cada mês, somado com o pagamento adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos que a família tenha. E também custear programas sociais escolhidos pelo novo governo, como, por exemplo, a farmácia popular e investimentos públicos em infraestrutura. Só que aonde que está o perigo para 2023? Bom, a boa arrecadação dos cofres do governo neste ano de 2022 não vai se repetir em 2023. E eu explico por quê. Olha só, segundo a Receita Federal, a arrecadação ela somou 1,640 bilhões de reais só nos primeiros 9 meses do ano de 2022. Olha só como o Brasil arrecada dinheiro, cara. Essa, inclusive, foi a maior arrecadação para um período de janeiro a setembro de um determinado ano, desde que eles começaram a computar isso daí lá em 1995. Só que a própria Receita Federal admite que esses resultados maravilhosos de arrecadação, eles tiveram um recolhimento atípico, ou seja, que não é comum. E esse valor mais ou menos extra aí que eles tiveram foi de 37 bilhões de reais. Teve uma série de fatores que fizeram elevar a arrecadação ali e também nós tivemos uma cerejinha do bolo que são os dividendos das estatais, que pagaram dividendos bem acima da média, e as estatais no Brasil costumam ter bons resultados em ciclos econômicos de valorização das commodities. Nós teremos mais gastos em 2023 e menos arrecadação. E qual que é a minha conclusão sobre tudo isso? Que haverá déficit em 2023? Isso não há dúvidas. A única dúvida que resta é o tamanho do buraco que o Brasil vai ter em 2023. Como que o governo vai fazer para fechar a conta? Então assim, déficit já vamos ter, isso não há dúvidas. Mas esse buraco que nós vamos ter, que a gente nem sabe qual que é o tamanho dele, vai ser tapado com o quê? A primeira opção é você aumentar as receitas aumentando os impostos. Só que em um país que a carga tributária já é elevadíssima, será que vão conseguir aumentar mais ainda os impostos? A outra opção é você se endividar emitindo títulos públicos. Como eu falei agora há pouco, o Brasil ele não vive em uma ilha. A economia no século XXI é totalmente globalizada. E o que nós estamos vendo o mundo afora, Europa, Estados Unidos,
Eu acabei de mostrar para você, vamos ter recessão, vamos ter recessão, vamos ter recessão. Hoje o cenário dos Estados Unidos e Europa é o quê? Uma inflação altamente elevada, uma economia começando a esfriar e os governos aumentando as taxas de juros justamente para combater o aumento de preços generalizado na economia. Esses lugares, eles estão aumentando os seus juros e não dão sinais de que vão parar tão cedo. Com esse contexto global que eu expliquei para você no começo do vídeo e com o aumento da dívida brasileira para cobrir o déficit, que eu acabei de explicar, que também vai ter em 2023, eu não vejo espaço para uma grande queda da taxa de juros Selic no Brasil. E com os juros permanecendo elevado, vai permanecer difícil para os empreendedores, empresários, as pequenas, médias e grandes empresas levantarem dinheiro, levantarem empréstimos para financiar as suas atividades produtivas. E não apenas a parte dos empresários, das empresas, mas também das pessoas, das famílias, dos consumidores, que fica mais difícil para eles tomarem crédito para comprar um carro novo, financiar um imóvel novo, comprar novos eletrodomésticos para casa, enfim, para consumir, para gastar. Crédito é o que gira a economia no mundo moderno, goste ou não, é esta a realidade. E quando o crédito fica muito mais caro, não tem jeito, a economia... E o que você pode esperar então daqui para frente? Nós estamos aí faltando 45 dias para o próximo ano. Olha, é um cenário com certeza que vai ser de bastante volatilidade nos investimentos. Bom, isso inclusive você já teve um aperitivo nos últimos dias, né? Desde que nós tivemos aí o novo governo, bolsa em queda, dólar em alta, juros futuros em alta, aí tem um dia que parece que dá uma melhorada, dá uma acalmada, para no outro dia cair um monte de novo. Então você já percebeu a montanha-russa de sensações que te espera para 2023. E nós dois aqui vamos seguir acompanhando de perto o desfecho dessa história, porque isso aqui é o futuro financeiro do Brasil e, por consequência, o seu futuro financeiro, da sua família e das pessoas que você ama. Bom, agora que eu já mostrei aqui o meu lado, eu quero ouvir o seu lado também. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa disso tudo que nós conversamos aqui agora. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.